Oi, pessoal, estamos de volta. No vídeo anterior, a gente falou sobre os princípios da luz. Agora, nós vamos fazer alguns exemplos com as aplicações desses princípios. Então, o primeiro deles é um exemplo que trata da sombra. Então, vamos lá. Para calcular a altura H de um edifício, foi usada uma haste de altura de 4 metros. Na figura, estão alinhados com os comprimentos da sombra. Na figura, estão assinalados os comprimentos das sombras projetadas no solo. Pessoal, observe isso aqui. Olha a formação. Que imagem que é essa? São dois triângulos. E esses triângulos, eles são semelhantes. A gente pode falar que é por conta de ângulo-ângulo, né? Esse ângulo e esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo são congruentes aos pares. Então, esses triângulos são semelhantes. Então, quando vocês aprendem, se eu não me engano, é no 9º ano, essa parte de semelhança de triângulos, é a mesma coisa aqui pra gente. Então, o que esse exercício quer saber? Ele quer saber o tamanho desse prédio de acordo com essas medidas que nós temos aqui. Então, essa altura da haste, lembra lá do Tales de Mileto? Ela vale 4 metros, a sombra nesse determinado horário do dia vale 5 metros, a sombra do edifício vale 20 metros. Nós queremos saber qual é a altura desse edifício. Então, olha aqui a resolução. Nós podemos considerar pelo tamanho e a distância do edifício e também da haste em relação ao Sol, ou seja, o edifício e a haste estão tão longe do Sol e são tão pequenos em relação ao Sol que a gente pode afirmar que os raios que chegam nesse edifício eles são paralelos, como está aqui na figura, eles chegam paralelos. Então, por semelhança de triângulo, então os triângulos X, Y, Z, ele é semelhante ao triângulo ABC. É isso que está escrito aqui. Então, se eles são semelhantes, a gente pode usar essa razão de semelhança de triângulo. Essa altura H está para essa altura Hzinha. E aí nós temos que usar as sombras, assim como a sombra do edifício, ou seja, o segmento YZ, está para a sombra da haste, o segmento BC. Então, é isso que está escrito aqui, A altura do edifício está para a altura da haste, assim como a sombra do edifício está para a altura da haste. Lembra que essa reta aqui em cima do YZ e do BC significa segmento. Então, beleza. A altura do edifício é o que nós queremos. Então, beleza, ele mantém o H aqui. A haste, ele diz que ela mede 4 metros. Está aqui. O tamanho da sombra é 20 metros do edifício. E o tamanho da sombra da haste é de 5 metros, tá aqui. Então, isso aqui é só multiplicar em cruzado, né? Então, 5H é igual a 20 vezes 4. Então, o H vai ser 20 vezes 4 é 80. O 5 tá multiplicando, ele vem para cá dividindo. 80 por 5 deu 16 metros. Então, essa é a altura do prédio. O prédio mede 16 metros de altura. Agora, o segundo exemplo é de uma câmara escura com orifício. Então, olha o nosso exemplo. Um lápis de comprimento de 16 centímetros é colocado em frente a uma câmara escura de orifício, como mostra a nossa figura. Calcule a altura da imagem H formada no fundo da câmera. Então, tá aqui, o nosso lápis, ele mede 16 centímetros, então esse é o nosso objeto. Então, O mede 16 centímetros. A distância entre o objeto e o furo é de 50 centímetros. Então, é o P. O H é o I, é o tamanho da imagem. Observa que o lápis está de ponta cabeça. Então, esse é o nosso I. O H e o I é a mesma coisa, nesse caso. E a distância que essa imagem está do furo é de 20 centímetros. Então, esse é o nosso P'. Pessoal, observa. Normalmente, quando a gente fala de unidade de medida no sistema internacional para comprimento, a gente usa o metro. Mas olha aqui, tá tudo em centímetro. O que a gente vai usar é uma razão. Então, eu não preciso transformar essas unidades. E aí, a nossa altura aqui desse lápis, da imagem, né, desse lápis, ela será dada em centímetros. Então, não precisa transformar porque todos estão em centímetros. Então, o tamanho do objeto é o tamanho do lápis. Então, o tamanho do objeto é quem? O O. Vale 16 centímetros. A distância do objeto ao furo, que é o P, vale 50 centímetros. É essa parte aqui. A distância da imagem ao furo é o P', mede 20 centímetros. É essa daqui. E o tamanho da imagem nós não sabemos. Aqui ele chamou de H, mas não tem problema. Usar o H, usar o I.
Eu vou usar o I para vocês se acostumarem com essa equaçãozinha aqui. Então, o tamanho do objeto, a razão entre o tamanho do objeto e a distância do objeto ao furo é igual à razão entre o tamanho da imagem e a distância dessa imagem até o furo. Substituímos o tamanho aqui do lápis, então 16 por 50 é igual a I sobre 20. Multiplicamos cruzado, então 50 vezes I é 50I, é igual a 16 vezes 20. Essa multiplicação deu 320. O 50 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, quando a gente faz essa divisão, 320 dividido por 50 deu 6,4. 6,4 o quê? Centímetros. Esse é o tamanho da imagem. Então, essa imagem projetada aqui nessa face da caixa, ela mede 6,4 centímetros. Essa câmera de orifício, ela é o princípio das câmeras fotográficas que nós usamos hoje. Interessante, né? Então, tá bom, pessoal. Encerramos por aqui essa primeira parte da óptica geométrica. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau!